Fala, guerreiros de Athena! No vídeo de hoje temos o Katsu Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês feitas na aba comunidade aqui do canal. Através das redes sociais eu disponibilizei a oportunidade de você ter sua pergunta respondida aqui no Katsu Responde. Lembrando que isso aqui é só se você querer muito mesmo aparecer de todo jeito no Katsu Responde. Fazendo um pix de R$25 para o katsupix@gmail.com e enviando um e-mail com o assunto Katsu Responde para este mesmo e-mail do pix, você poderá fazer uma pergunta. E é importante mandar uma foto do comprovante do pix, ok? Ao fazer isso, você também vai ganhar um brinde surpresa. Lembrando de novo, isso aqui é só se você quiser aparecer muito. Já falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo. O que você mudaria ou acrescentaria em Saint Seiya? Uma coisa que eu mudaria em Saint Seiya com certeza seria o sistema de golpes do Seiya. Eu deixaria muito mais próximo do outro protagonista do Kurumada, o Ryuji de Ring Nikakero. O Ryuji, ao passar dos arcos, aprendeu várias técnicas. Ele foi de um básico direito de direita e jab de esquerda para técnicas mais e mais complexas até chegar no supremo Wine in the Rainbow. Seiya é um personagem de tática rápida, de mobilidade constante, então é muito estranho ele ter só 3 técnicas, sendo que seria muito mais especial ele sempre criar novas técnicas. E que é outro que não faz o menor sentido ter apenas 2 técnicas. Não sei, parece que o Kurumada tem medo de inserir novas coisas desde a criação de Next Dimension. Digo isso porque Shun e Shiryu aprenderam técnicas novas na saga de Poseidon e Shiryu e Yoga na saga de Hades também. Já Seiya e Ikki sempre ficaram esquecidos no rolê desde a saga clássica. Eu já comentei isso em alguns vídeos, e mesmo a maioria da fandom discordando de mim, eu tiraria o recurso de velocidades exatas de CDZ. Sem essa coisa de cavaleiros de bronze se movendo em Mach 1, prata entre 2 e 5 e de ouro na velocidade da luz. E o motivo é que chega em um ponto que essas velocidades se tornaram inúteis na obra, e mais atrapalham do que enriquecem o roteiro. Faria, nesse sentido, igual Dragon Ball, só aumentando a velocidade deles, sem dizer a numeração exata. Você acha que o Aldebaran foi um personagem que, se não tivesse o roteiro atrapalhando, ele poderia ter sido uma peça relevante no arco de Hades? Com certeza! Até porque, segundo a entrevista na revista peruana Dragon número 1, o Aldebaran é um personagem criado pelo Kurumada para ser um medidor de força. Explicando, se alguém supera ele é porque esse inimigo é realmente poderoso. E eu acho isso um lixo. Meu querido Curupira, se você só faz o Aldebaran perder, isso não faz os inimigos parecerem fortes, e se o Aldebaran parecer muito fraco. Pra essa loucura aí fazer sentido, você precisaria fazer o Aldebaran ganhar muitas lutas. Pra aí sim vir um adversário relevante, ganhar dele e mostrar: nossa, esse maluco é brabo. Pô, ele ganhou do Aldebaran. Olá, Katsu! Sou fã de CDZ desde a primeira transmissão do anime da Rede Manchete, quando eu era adolescente, e afirmo sem sombra de dúvidas que seu trabalho é incrivelmente sublime. Parabéns pelo trabalho. Minha dúvida: como Shion e Doku conseguiram entrar e sair tranquilamente dos Campos Elíseos para liquidar o Alone Next Dimension? 6 séculos depois da saga de Hades, ambos afirmaram que para chegar àquele local era preciso entrar no mundo dos mortos sem morrer, destruir o Muro das Lamentações e ser protegido pelo sangue de Athena para não ser destruído na travessia da hiperdimensão. Primeiramente, muito obrigado, mano. Segundamente, aqueles não são os literais Campos Elíseos. Aquele é um jardim no mundo dos vivos mesmo, que tem o nome de Campos Elíseos, mas é só baseado. Na realidade, aquele é o jardim que fica perto do castelo de Hades na Terra. Fala, Sérgio, belê? Hoje, se fosse feito um remake do anime, você gostaria de ver a mesma história do mangá com quase nenhuma mudança? Por qual produtora seria melhor que a Toei? Gosto muito do seu canal e fiquei feliz que está de volta. Abraço! É quase impossível fazer uma adaptação 100% igual ao mangá. Ficaria até estranho, já que tem lutas no mangá que literalmente são decididas em um hit. Ao contrário do que algumas pessoas acham, eu não sou contra acréscimos. Eu sou contra acréscimos desnecessários ou chatos, e acréscimos que atrapalham a história e o desenvolvimento dos personagens. Eu acharia super entediante se algumas lutas do mangá fossem adaptadas quadro a quadro como no mangá. Mas se for ter acréscimo, que seja condizente com a situação da cena. Por exemplo, Babel de Centauro versus Yoga de Cisne. No mangá, Yoga decide a luta toda com um golpe. Isso indica o quê? Superioridade. Logo, se eu for adaptar isso, eu não vou botar o Yoga apanhando de graça e tirando o poder do nada, certo? Eu criaria várias situações onde o Yoga desviaria ou conteria os golpes de Babel facilmente, até a decisão do golpe final. Isso fica condizente com a situação do mangá e o desenvolvimento do personagem e não atrapalharia a história. Sobre a produtora, o estúdio no caso, eu sei lá, eu acho que eu escolheria Off Table ou a Mapa. E muito obrigado por suas palavras, maninho.
Olá, Sérgio, parabéns pelo canal. Você é um dos caras que mais saca de CDZ. Força, que esse seu canal seja eterno. Seguinte, na imagem revelada recentemente mostrando a possível saga de Zeus, mostra os 3 templos, Zeus, Apolo e Artemis. Você acha que o mestre Kurumada vai usar as Santias na história, já que no final do mangá elas ficam adormecidas e protegidas por Artemis e seu templo? Muito obrigado, mano. E acredito que não. Santia Show foi feito para ser só um spin-off alternativo. Não acredito que a Ordem das Santias vai caber na história principal, mesmo um spin-off meio que se moldando para estar em paralelo com a história clássica. Mas me digam aí, esse negócio de guerreiras adormecidas só esperando para serem convocadas para a próxima batalha é muita coisa de Super Sentai, né? Tô mentindo? Opa, Katsu, por acaso já teve algum personagem, dentro ou fora do canon, que foi capaz de usar o Misofetamenos além do Doku e que não fosse uma divindade? No mais, abraço e tudo de melhor. Um abraço, e de cabeça, até onde eu me lembro, apenas o Cavaleiro de Ouro Crash de Aquário de The Lost Canvas, que por acaso é o mestre de Dedial de Aquário, tem o Misofetamenos. Todos os outros cavaleiros que viveram longos anos possuíam apenas uma longevidade gigantesca, mas não podiam retornar até sua forma jovem, exceto por Ionia de Capricórnio no spin-off Ômega. Porém, o caso dele não é o Misofetamenos, é um poder exclusivo dele que não foi muito bem explicado. Olá, Katsu, o Satã Imperial poderia ser refletido como um golpe fantasma que o Yoga refletiu no Ikki? E se sim, qual seria o efeito no Saga? Obrigado. O método de disparo do Satã Imperial é exatamente o mesmo do golpe fantasma. Por isso, essas técnicas inclusive puderam rivalizar. Sim, essa técnica pode ser refletida ou contida. O que alguns não entendem é como a técnica pó de diamante do Yoga pode ser usada para refletir o golpe mental. A teoria que eu criei é que como Yoga tem por técnica desacelerar a atividade atômica, então eu aplicaria o mesmo princípio a uma técnica mental, desestabilizando os átomos produzidos pela mesma, meio que empurrando a técnica de volta. Já a corrente de Andrômeda, que já foi mostrada ter o poder de deter o golpe fantasma, também poderia conter esse golpe, assim como a muralha de cristal, que foi capaz de revidar as ondas do inferno de Máscara da Morte. Sobre o efeito, eu realmente não sei, já que o efeito do golpe fantasma é estimular o cérebro para um cenário assustador, e que poderia fazer coisas secundárias, como ler a mente do oponente, só que o efeito sobre ele foi reviver o seu passado, despertando todo o seu trauma de volta. O Satã Imperial bota o oponente sob o controle do executor da técnica, e ele só se libertaria disso depois de ver alguém morrendo em sua frente. Se esse golpe fosse refletido, talvez não causaria nada, já que Saga teria o controle sobre ele mesmo. A única vez que vemos o Satã Imperial sendo aplicado na própria pessoa que o executou é em The Lost Canvas, nesse caso com Aspros de Gêmeos. Contudo, nesse caso ele fez isso para não esquecer sua ambição assim que renascer. Ou seja, ele botou uma instrução mental forçada nele mesmo, mas foi proposital. Fala, Sérgio, tudo bem? Então, minha pergunta é, você acha que a franquia de CDZ pode voltar ao nível de popularidade que teve nos anos 90, principalmente com um público jovem que não viveu essa época, igual Jujutsu ou Demon Slayer, que são super populares entre a nova geração do público? Cara, pra CDZ voltar a ser tão popular quanto era pra essa geração, das duas uma. Ou ele cria um reboot 2D com uma animação espetacular, ou eles produzem a continuação de Next Dimension. Mas, pra ser muito sincero, eu não vejo potencial em Next Dimension, porque ele é muito mais do mesmo o tempo todo. É praticamente Kurumada se copiando o tempo todo. Os últimos capítulos lançados então, cara, a possessão do Asclepio para com Odisseus é basicamente um Saga possuído. A mesma feição, o mesmo esquema de cor de cabelo. Nem pra isso ele inova. E depois do fiasco de bilheteria do último filme, a Toei investir em CDZ é bem difícil. E considerando que Kurumada não quer desatrelar Saint Seiya da Toei, então eu acho que não tem nada pra se fazer a não ser aturar o reboot 3D CGI mal feito que não causa impacto quase nenhum. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Estou acompanhando o Re-Rise of Poseidon. Por enquanto estou gostando. Qual a sua opinião sobre essa série e poderia indicar bons mangás de CDZ feitos por fãs? Um abraço, tudo de bom pra você e que Deus lhe abençoe sempre. Que Deus te abençoe também, cara. Sobre os mangás, procura assim, Saint Seiya Episódio Oculto, tu vai achar uma bela coleção. E até agora, eu também estou achando o mangá muito bom, porque ele aprofunda muito a backstory dos Generais Marinas, dando mais individualidade de personagens em vez deles serem simples adversários. Acho interessante e cabível no cânone o lance das armaduras originais, que as escamas atuais, na verdade, são versões incompletas das que eram na era mitológica, que eram bem mais imponentes. O que eu não gostei foi clichês que, na minha opinião, já estão
tão irritantes, como gente sendo revivida. Acho que esse conceito já deu, né? Além do fato que eu não entendi até agora por que os generais ganharam sapuris de Hades, sendo que, de qualquer forma, eles iriam vestir as escamas de novo. Mais que isso, como diabos a sapuri com sangue de Poseidon se transforma numa escama? Por que as escamas dos generais derrotados ainda existem, mesmo que danificadas? Faria muito mais sentido Poseidon reviver essas escamas com seu sangue, como foi o que aconteceu com Sorento. Eu também amei o visual que lembra o traço do Kurumada e ao mesmo tempo tem sua própria identidade. Se fosse para eleger um desenhista que pegasse a essência do Kurumada, seria esse com certeza. Olá, Katsu, bom dia! Na última análise dos episódios de CDZ Ômega, você perguntou: se tem palazitos de quarta classe, por que tem o número 3 nas armaduras deles? Não sei se mais alguém percebeu, mas na primeira temporada, a armadura do Koga tem um desenho de um tipo de vento na gola da armadura. Pior que sim, mano. O símbolo da gola da armadura do Koga é o símbolo elemental do vento, só que amarelo. Mas é exatamente o mesmo símbolo, sendo que o símbolo da luz é tipo um sol. Já a armadura revivida de Leão Menor tem tipo o símbolo do relâmpago no peitoral dela. Conclusão, o ômega não faz sentido. Assim, muito mais do que a gente pensava. Eu realmente tô queimando meus neurônios tentando achar lógica nos episódios. Olá, Sérgio, adoro seu canal, continue com excelente trabalho. Então minha pergunta é, na luta de Shaka contra os renegados, após Shaka ativar o Tesouro do Céu, Saga e Camus não utilizaram suas técnicas mais poderosas que são a Explosão Galáctica e Execução Aurora porque não surtiriam efeito ou realmente queriam pegar leve e só usaram a exclamação por saberem as reais intenções de Shaka? Antes do Tesouro do Céu ser ativado, podemos ter um belo debate dos motivos desses renegados não usarem tais técnicas contra Shaka. Depois dele ativar essa técnica, eles não usariam essas habilidades pelo fato deles não poderem fazer isso. Entenda, o Tesouro do Céu cria um espaço onde você não pode atacar e nem defender. Resumindo, os três estavam totalmente reféns do Cavaleiro de Ouro. A única forma de superar uma técnica tão apelativa seria se algum deles tivesse um cosmo superior ao de Shaka, o que é algo quase impossível. Shaka naturalmente tem um cosmo extremamente poderoso. Ele ainda tem técnicas focadas apenas em expandir o seu cosmo. E ainda tem o fato dele privar o sentido da visão, com o acréscimo dele acumular cosmo nesse ato. É quase impossível surgir um oponente humano que bata de frente com um cosmo acumulado e liberado pelo Shaka. Mesmo os renegados perdendo 4 sentidos, ainda assim não eram capazes de fazer isso. Ikki só conseguiu esse feito porque ele perdeu 6 sentidos, isso incluindo sua mente no 6º sentido. Ou seja, ele virou um corpo movido unicamente pelo cosmo, podendo por alguns instantes liberar um cosmo superior ao de Shaka. A única forma dos renegados rivalizarem com o cosmo de Shaka seria se eles unissem seus cosmos em um, que foi exatamente o que eles fizeram com a exclamação de Athena. Só que, prevendo comentários, é importante reforçar: isso só é possível porque Shaka priva e acumula cosmo. Não seria um feito possível se ele não fizesse isso. Segunda tentativa. Katsu, o que você acharia de um spin-off de CDZ focado na patente de prata, onde eles seriam os protagonistas, já que em todas as mídias, essa é a patente menos relevante ou até mesmo inútil. PS, qual é o seu cavaleiro de prata favorito? Eu acharia tudo. O que falta de representatividade prata em Cavaleiros do Zodíaco não tem nem o que dizer. Vidas pratas importam, galera. Será que eu vou ser cancelado por essa piada? Falando sério agora, eu sinto falta de um grupo de pratas relevantes. Temos focos nos Cavaleiros de Bronze, spin-offs focados em Cavaleiros de Ouro, temos até focados nos Espectros e nos Marinas, e até numa equipe feminina de Cavaleiros. Então, está faltando um focozinho nos meninos e meninas de prata. Acho que seria interessante um foco num novo Cavaleiro de Sagita, onde ele teria várias flechas diferentes, cada uma com uma habilidade especial específica. Boa noite, Sérgio. Não sei se minha pergunta será respondida, mas gostaria de dizer que seu trabalho com o CDZ é ótimo. Eis a minha pergunta: se Athena reencarna no corpo de uma humana a cada 200 anos, se Saori Seiya tivesse um filho, ele seria um semideus ou apenas um humano comum? É bem provável que isso seja possível, já que Athena é uma deusa virgem, que fez um voto de castidade por toda a eternidade. Mas, considerando que Saori, enquanto humana, também tentou beijar o Seiya, quem sabe, né? Tudo é possível. A mitologia grega não precisa ser seguida ao pé da letra numa adaptação de anime. No caso, se Seiya e Saori tivessem um filho, eles sim seriam um semideus. Isso se deve porque a Saori não é possuída por Athena, e sim a própria Athena transformada em uma humana. Em suas veias corre o sangue divino, o sangue dourado, o Ichor. Então, sim, existe uma possibilidade dessa propriedade sanguínea ser transferida para seu filho, o que faria dele um semideus.
Oi, Katsu, minha dúvida é, se o Aioria, Mu e Miro usassem a exclamação de Athena contra o Radamantes, eles poderiam vencer? Se eu não me engano, eles só podiam usar 10% dos seus poderes, mas seria o suficiente para derrotar o Radamantes? Apesar de eu duvidar que seja uma matemática exata, vamos tentar ser bem literais com os números apresentados em CDZ. Se a barreira de Hades reduz o poder de um Cavaleiro de Ouro a somente 10%, considerando que tinha 3 ali, a união de poderes deles resultaria na reunião dessas porcentagens, ou seja, 3 vezes 10, que dá 30. Então, a reunião deles resultaria em 30%. Eu acho que 30% da força de um Cavaleiro de Ouro não seria capaz de vencer o Radamantes. Como você gosta bastante do Shun, lhe pergunto, quando ele se tornar um Cavaleiro de Virgem, em sua opinião, ele deveria se privar dos sentidos da visão e do paladar, de qualquer outro, ou ter alguma característica com inspiração budista? Eu sinceramente acho que Shun não precisaria privar sentido nenhum. Eu não considero que o sucessor de um dourado tem que ser uma cópia do outro, inclusive no que tange técnicas. Shun, em episódios de assassino, não se priva de nenhum sentido e ainda assim é ultra poderoso. Shun por si mesmo possui um cosmo poderoso, o que falta nele é se tornar mais maduro para atacar os oponentes com toda a sua força. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like gostoso. Se você quer contribuir com qualquer quantia, existe o botão valeu demais aqui embaixo e existe também meu Pix, katsupix@gmail.com. E lembrando, se você quer participar de todo jeito no Katsu Responde e ter sua pergunta assegurada no próximo, então tem aquela opção de Pix de R$25 mandando lá pro e-mail. Então é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!